Olá, bem-vindo a mais um programa Conversando com o Jefferson. Depois de um longo tempo, estamos voltando hoje com chave de ouro aqui para abrir nossos trabalhos, com o nosso professor Alex Christopher. Isso aí. Bem-vindo, professor. Obrigado, doutor Jefferson. Foi um ótimo convite, né? Sempre é bom falar um pouco da educação, da questão sindical, de toda uma história que a gente tem aqui, das lutas que a gente enfrenta aqui na nossa cidade, né? Que não é fácil você lutar pelos direitos de sua categoria e, às vezes, receber nomes que não perfazem a pessoa ou aquela categoria, né? Feito acontecer. Isso é, às vezes, por falta de entendimento, né? Pessoal, às vezes não entendem o que é isso. Na verdade, às vezes, você observa que você lutar pelos seus direitos, né? Você fazer essa luta pelos seus direitos é como se você estivesse indo de contra a pessoa ou a gestão, porque se você é um funcionário público e você comete uma falha, um equívoco, os seus superiores estão ali para lhe orientar, olha, não é por ali, você tem que fazer por esse caminho. Mas o que acontece quando você está no topo da gestão e não tem a quem chamar a sua atenção? Aí você tem que fazer o quê? Tem que ir para a rua, chamar a atenção na rua, chamar a atenção nas entidades fiscalizadoras, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público do Estado, Tribunal de Justiça, para ver se chama a atenção, para ver se consegue resolver o problema. Olha, isso não é uma coisa fácil, nem simples de fazer. Não é fácil. Dá trabalho. Muito trabalho. Tem pessoas que acham que você não trabalha, é verdade, Alex? Parece que não trabalhamos, né? Porque eu coloco no plural, porque no momento em que você vai para a sua repartição pública, você faz o seu serviço, você está lutando ali, aí você vê que o correspondente do direito básico, que é receber o seu salário no 5º dia útil do mês, né? E aquilo não acontece, você chama para conversar, que isso tinha acontecido já uma vez, aí você vai, conversa, não, vou resolver, não resolve, aí novamente, vou resolver, não resolve, aí chega um momento que a paciência acaba, não só do grupo sindical, mas de todos os servidores. Assim tem que procurar a lei. A lei, né? A lei. E quando você procura a lei... Publicitar isso, na verdade, para as pessoas terem entendimento do que está acontecendo. Exatamente. Porque às vezes a gente não tem voz ativa, não é? E às vezes as pessoas que têm a voz ativa usam de uma forma errada, vamos dizer assim, não é? Ou de má forma, e querem sobrepor todo mundo, ou a verdade ficar escondidinha ali, fechada. Pronto, aí justamente, como nós não temos uma emissora de rádio para falar o que realmente está acontecendo, usamos o quê? Entramos em contato com a Globo veio, fez a entrevista conosco, mostrou a situação que estava acontecendo, fomos ao Ministério Público, fizemos aquelas mobilizações de rua, colocamos no carro de som, para a população saber que o que está dizendo na rádio é utópico dentro daquilo que está acontecendo na realidade da nossa cidade. Não é à toa que, quando a gente fez todos aqueles movimentos, aquelas mobilizações, foi para a questão dos atrasos salariais. E se a gente observar que não é só uma categoria que entra em contato com o nosso sindicato. Se a gente observar, por exemplo, os contratados da educação professores, eles receberam os salários deles de outubro, depositados no dia 24 de dezembro do ano passado e receberam no dia de Natal. O de novembro, eles não receberam ainda. O salário de novembro eles não receberam ainda. Estamos em janeiro. E estamos em janeiro de 25 eles não receberam ainda. Então, o que acontece? Então, a nossa luta é uma luta para que o direito não seja diluído, não seja deturpado, não seja destruído. Porque o básico de todo trabalhador é receber o seu salário em dia. E no momento em que isso não acontece, você está acabando com a dignidade do trabalhador, porque no momento em que ele não recebe em dia... Como passa a família dessa pessoa? Exatamente, né? Então... acaba faltando recurso em casa, alimentos, o alimento que saúde, saúde, medicamentos, tudo isso, as pessoas esquecem isso. Porque estão recebendo o seu e acham que os outros podem aguardar um pouquinho mais. né? Para quem mostrou na questão eleitoral, por exemplo, que tinha um patrimônio de mais de 30 milhões, uma pessoa com um patrimônio desse pode sim ficar 2, 3, 4, 5 meses, até um ano sem receber salário. Mas e quem depende daquilo para sobreviver? Como é que fica? E já eu vejo, Alex, que o salário dos professores
acho que não condiz com realmente o que eles importam, o que eles realmente merecem receber. Já tem essa defasagem grande. Olha, a história do salário dos professores é uma história de muita luta. Que, inclusive, quem colocou o piso salarial dos professores foi justamente o governo do PT, né, Partido dos Trabalhadores, foi na época de Lula. E nós temos duas verbas, que era o Fundef, e depois virou o Fundeb, e depois o novo Fundeb. O que aconteceu? Antigamente, os professores recebiam muito pouco. Hoje ainda recebe pouco, mas melhorou comparando quando você coloca todo o estudo histórico salarial dos professores, que nós ainda, mesmo assim, com o piso, nós ainda recebemos menos do que outras categorias com o mesmo nível superior. E às vezes recebemos até menos do que categorias de nível técnico. E sim, professor, tem doutor, tem engenheiro. Exatamente. Tem advogado, tem dentista. Tem dentista. Não tem, né? Exatamente. É a base de tudo. É a base de tudo. Eu vejo, Alex, que às vezes pessoas menos preparadas, eu vou ser professor, que é mais fácil. Talvez a gente tenha essa impressão, Mas doutor já Jefferson. isso. Já, mas posso dar um dado para você? Sim. Para você ter ideia, na última informação que a gente teve, a procura pelos cursos de licenciatura, eles caíram em 45%. São os cursos que mais têm remanejamento para ver se consegue montar a turma. Vou lhe dar um dado, que é o caso, por exemplo, da Faculdade de Goiânia. A Faculdade de Goiânia, que hoje é a FADMAB, se eu não estiver enganado, ela vem fechando os cursos de licenciatura e vem abrindo outros cursos. Isso já vem há um bom tempo. Por quê? Porque realmente a procura vem diminuído bastante por essa questão, por exemplo, salarial, a questão de parte do salário mesmo. Salarial e também a questão do ambiente de trabalho. Que às vezes a gente tá trabalhando com alunos cada vez mais difíceis, tá? E também a questão estrutural. Então, assim, a estrutura das instituições de ensino não condizem com um local que eu diria insalubre para dar aula. Então, por exemplo, numa sala de aula minha do município que eu trabalhei, eu só tinha um ventilador na sala, ela era uma sala toda fechada, não tinha ventilação, enquanto eu tinha outras salas que tinham ventilação. Então, a própria questão da ventilação, a questão do calor, já é um fator para deixar as crianças inquietas em sala de aula. Outra amiga minha falando que tinha na sala dela um ventilador, mas ela que levava o dela. São situações desse tipo que a gente vê. Então, assim, enquanto você vê em outras cidades, como por exemplo Ferreiros, as salas de aula já são climatizadas, né? A nossa, a gente quando tem um ventilador, é um ventilador, dois. Agora tem que ver que Ferreiros é uma cidade menor, com menos recursos. Exatamente. Muitas vezes você percebe que talvez a questão da administração pública, a questão do cuidar do outro, né? Da questão da possibilidade. Então, por exemplo, não vou negar que ele colocou as 2 merendas na escola, mas quando eu estava na escola nessa situação, uma merenda interessante, e agora muitas vezes as 2 merendas não eram tão interessantes, entendeu? Inclusive eu tenho colegas que tiravam uma foto e colocavam no registro de aula dela qual era a merenda, qual foi a merenda, como foi a merenda, e tiravam uma foto da merenda para mostrar como é que era a merenda. Muitas vezes essa merenda não era o que se deveria ser para cada criança. Exatamente. E, infelizmente, hoje, devido ao contexto geral do país, muitos pais não têm condições em casa e muitos filhos vão para a escola para poder se alimentar. Isso. Às vezes é o único alimento do dia, às vezes. Inclusive, na minha escola que eu sou gestor, né, a gente, meio que inspirado nessa situação, a gente dá no iniciozinho da manhã, que meus meninos vêm do sítio, né, a gente dá um café com leite e uma bolacha, aí tem a merenda normal, e na hora da saída a gente fornece frutas, que é melancia e melão. A gente dá três alimentações para eles. E olha que a gente não é nem integral, mas a gente faz isso porque a gente tem merenda suficiente, a gente consegue fazer isso nesse ponto. Mas justamente é um ponto que a gente tem nesse ponto aí da merenda escolar. Mas realmente
Eu, por exemplo, na minha escola que eu trabalho, a gente tem essas dificuldades de estrutura física, né? Então, meu quadro mesmo, que eu trabalho com meu quadro de sala de aula, ele é um quadro extremamente cansado de guerra. Você escreve nele mesmo, era fazendo da turma do... Daquele verde, assim, cimento? Não, é de quadro branco, mas com o tempo, esse melamínico do quadro ele deve ser trocado, porque com o tempo, realmente, ele se desgasta. Então, o quadro melamínico, ele tem esse problema. Algumas escolas já estão trocando o quadro melamínico pelo quadro de vidro, né? Que você coloca ele de vidro com fundo, aí você escreve nele e aí ele não tem esse problema do melamínico. Mas também é um custo mais alto. Mas justamente o melamínico ele deve ser trocado, né? Então, na minha escola, por exemplo, a gente teve troca do melamínico dos quadros. Então, todos os quadros... Na escola estadual. Estadual, né? Porque, assim, outro fator também é que na escola estadual, que é uma coisa que na escola municipal não tem muito, é a questão dos recursos que a gente tem, por exemplo, na rede estadual, o Investe Escola, que é um recurso que o governo do estado reloca para a escola para que o gestor ele faça as melhorias na escola. Isso poderia fazer um Investe Escola municipal? Sim, porque o município ele deve usar 25% da sua verba para educação. Então, ele poderia pegar uma parte desses 25%, obrigatório, né? Que é obrigatório, e relocar para as escolas, fazer um Investe Escola municipal, né? Em relação a isso, fala investimento, eu lembro também na parte das reformas das escolas. O que eu vejo que, infelizmente, nessa cidade, teve reforma que passou durante o ano todo e não acabou ainda. Foi. Isso atrapalha o ano letivo, atrapalha tudo, né? Na verdade, como do sindicato, a gente teve uma situação na escola Dom Bosco que ele começou a fazer a reforma, aí Aqui fez uns buracos. Na Vila Nova Vida. Aí ele começou a fazer uns buracos, aí do nada parou tudo, tapou os buracos para poder a escola voltar a funcionar, porque inclusive usava uma sala da igreja para poder dar aula em algumas turmas lá na Dom Bosco. Eu lembro dessa situação também. E também aquela escola Moacir, lá em Catucá. Pronto, eu não consegui visitar a escola Moacir de Catucá. Não consegui. Tem uma reforma lá que dura um bom tempo a entrada. É ótimo fazer reformas, mas você tem que ter todo o cuidado. Com criança não se brinca. Tem que ter muito cuidado. Então fica lá aquele material o tempo todo, que é da entrada da escola. Eu acredito que se fosse um momento para fazer agora qualquer reforma, seria justamente porque como o ano letivo foi antecipado e 6 de dezembro as escolas pararam de vez, as escolas municipais, aí a gente tem 6 de dezembro, daria o quê? 24 dias, mais 30 dias de janeiro, 54 dias, acho que dava para fazer algum trabalho emergencial para a gente não voltar para o nosso ano letivo de 2025 com as escolas tão, como é que eu posso dizer assim, insalubres para recepcionar professores e alunos. Mas, Alex, você visita as escolas todas? Como funciona essa parte? Como funciona um presidente do sindicato? Pronto, vamos lá. Quando a gente assumiu a presidência, a gente tinha a liberação sindical, que a gente trabalhava pelo sindicato, que é aquela carga horária que o município separa para a gente. Quando a gente teve a mobilização de 2023, aí ele tinha colocado a gente para fazer a liberação sindical e fazer o desconto sindical de 1% de cada servidor que era afiliado. Quando aconteceu isso, aí ele tirou a liberação sindical e deixou de descontar os valores do sindicato. Aí depois a gente voltou para negociar e tal, aí voltou a liberação sindical e voltou a descontar. Quando foi em 24 que a gente teve novamente mais um problema dessa situação, aí aconteceu de novo. Ele tirou a liberação sindical e parou de descontar, porque ele dizia que o nosso sindicato ele não era legítimo, não era legal, mas ele tem toda a legitimidade, tem toda a legalidade, que nem à toa que o doutor Elmer, ele que é o promotor da cidade, ele aceitou todas as nossas denúncias e colocou lá, que ele reconhece a gente. Então, a gente fez um pedido no Ministério Público Federal e na Justiça Federal para saber quais foram os valores que realmente entraram do precatório do Fundeb do nosso município. Sim. Inclusive, os advogados que fazem esse trabalho do precatório do município entraram para impedir que a gente tivesse acesso aos reais valores. E a gente o juiz federal nos reconheceu e deu ganho de causa para a gente. O Ministério Público Federal nos reconheceu, deu causa ganha para a gente também, para todos esses fatores,
como terceiro interessado. E, assim, a gente já respondeu vários documentos que a gente faz na nossa Mas Assembleia. Isso aí, só a gestão que não entende, não é? Porque tem quantos anos esse sindicato? O nosso sindicato, ele já completou 6 anos de nosso sindicato municipal, porque a gente foi, numa época muito distante, um núcleo municipal Sintep, que é do sindicato estadual. Ok. Aí depois a gente deixou de ser núcleo municipal Sintep, e nos tornamos em Sintep, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do município de Timbaúba. E nós somos filiados à CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, né? E hoje a gente está sobrevivendo, né? Vocês não são filiados à Sintep, Pernambuco? Não somos filiados ao Sintep Pernambuco, não. Somos filiados à CUT, porque o Sintep é um sindicato e a CUT é uma central de trabalhadores. Então a gente é filiado à CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, a gente é filiado a eles. E justamente a gente tem essa representatividade da CUT, né? Que inclusive ela mandou um ofício para o prefeito, e o prefeito até hoje não respondeu, nem nada. É peculiar dele. E justamente nessa situação, a gente toda vez tenta resolver as coisas pelo caminho da negociação, mas o problema é que do outro lado não cumpre, e só vai cumprir quando é algo jogado pela justiça ou é pressionado. Então, se ele tivesse feito durante todo esse período o que ele deveria ter sido feito, nada disso... Se você não quer receber críticas, faça o seu trabalho. Corretamente. E pronto. Então é justamente isso. Então, Simples, nesse ponto aí, desse ponto, a gente olha assim e diz, caramba... Você falou lá do piso salarial e também falou também dos precatórios, não foi o valor? Foi 31 milhões mesmo? 31 milhões. Uma parte dessa ele pode utilizar para a prefeitura, usar na educação. Isso, 40%. Porque, ele usou 100% na educação de Timbaúba, foi? A gente não teve acesso das 2 últimas parcelas, porque a gente ainda vai pegar ainda o documento do Tribunal de Contas informando onde foi que ele utilizou. Mas uma primeira parcela, que foi a parcela maior, que foi dividida em 3 pedaços, 40%, 30% e 30%. Os primeiros 40% entraram em 2022. Ele pegou os 40%, orientado pelos advogados dele, que nós não teríamos direito a nenhuma parte desses 40%. Ele gastou todo nas mais diversas secretarias. Segundo numa reunião que a gente teve com ele, orientado pelos advogados dele, a primeira parcela. Mas a lei fala que a gente tem direito a 60%, tanto da primeira parcela, como da segunda, como da terceira. Isso do total, porque o que acontece? Nós temos o juros de mora e o valor principal. O valor principal mais os juros, tá? 60% é nosso. Os juros de mora, que são 2 juros que tem nesses precatórios, ele pode usar em que quiser. Agora, o principal e os juros, 40% é nosso, e 40% ele tem que usar na educação. Os juros de mora, ele pode usar em que quiser, onde quiser. Ok? Isso tanto para a primeira parcela, quanto para a segunda, quanto para a terceira. Ele fez a lei, conforme ele disse, já que ele fez a lei da questão da distribuição dos precatórios. Mas a gente não recebeu nem da segunda, nem da terceira, nem da primeira, nada, e a gente entrou na justiça, né? Para ver justamente essa situação do... E já teve alguma resposta da justiça para vocês? Pronto. Como a situação do Timbaúba estava complicada, porque a gente estava com 3 problemas pesados. Consignados, que estavam em atraso, hoje não está mais. Já resolveu? Resolveu. Ah, que bom. Certo? Os salários atrasados, que uma parte foi resolvida e outra está se resolvendo. E depois os precatórios, que inclusive a gente conversou com o promotor de justiça, ele falou justamente essa situação, porque dos 3, qual é o principal que afeta bastante o pessoal? Foi a questão salarial. O salário. Não, salarial, que ainda o pessoal ainda da educação ainda não recebeu. O de novembro, né? Os contratados. Mas receberam o 13º? Infelizmente, em Timbaúba tem um problema que os contratados da educação não recebem 13º. Não recebem 13º. E nem vão receber dezembro porque eles não trabalharam dezembro. Porque o ano letivo não foi encurtado. Sim. Entendeu? Ele foi encurtado, eles não vão receber dezembro. Nem 13º. E nem 13º, né? Ou seja, eles não vão receber dezembro, não recebem 13º. Nem janeiro. Não recebe janeiro, não sei como é que vai ficar fevereiro, então assim,
Eu tenho, inclusive, colegas professores que conversam comigo que preferem outros serviços, outros empregos, do que fazer um contrato no município de Timbaúba, sabendo que se perde tanto de questão de recursos salariais, né? Aí procuram outros empregos, né? Alguns professores conversam sobre isso. Se vão procurar ou não, eu não sei, conversam o que vai fazer, eu também não posso comunicação em relação a eles. Agora, o que a gente está falando sobre a questão de salários, essa situação. Como é que ficou os outros servidores, né? Sim. Como é que estão os outros servidores? Eu sei de certeza que aposentados, outubro, novembro e 13º, e efetivos, outubro, novembro e 13º, estão pagos. Salário de dezembro não recebemos ainda. Ele tem até o 5º dia útil do mês, que no caso agora do mês subsequente, que no caso é 8 de janeiro, né? Então ele tem 8 de janeiro para fazer esse pagamento dos aposentados e dos servidores do salário relativo ao mês de dezembro de 2024. Em relação aos contratados, da educação que eu tenho informação é o mês de novembro, certo? Comissionados, se eu não estiver enganado, eles receberam o 13º. Eu não sei como é que está a situação deles. Parece que eles receberam outubro e receberam novembro. Eu estou por fora. Mas eu sei que os comissionados receberam o 13º. Um pessoal da enfermagem que não quis se informar, da terceirizada IDH, que entrou em contato comigo, porque falou: Alex, olha, por favor, vê o que pode fazer aí pela gente. A gente já está preparando outra conversa também sobre isso. Da empresa terceirizada IDH, eles até falaram isso. Estão sem receber outubro, novembro e dezembro. O 13º deles é diluído. Então, assim, estão sem receber outubro, novembro e dezembro de 2024. E os enfermeiros também não receberam 11 meses do piso da enfermagem. Também não receberam o piso da enfermagem ainda. Além de também está acontecendo demissões nessa empresa, a IDH. É triste, não é, que a gente vê isso, a cidade dessa situação, porque qual o professor, qual o enfermeiro que vai trabalhar satisfeito? Tem condições de fazer isso, isso vai acabar se surtindo lá na ponta, no meu aluno, no paciente. Não é assim. Surte, porque se você está trabalhando com insatisfação, porque é uma questão de que o seu direito está sendo talhado, né? Então ele está sendo quebrado, reduzido, diminuído. Então, isso... Nenhum professor se prepara para uma aula, tem condição, vai ter que vender alguma coisa, nada que seja contra vender uma Tupperware, vender um eu me lembro que... um docinho. Tem uma colega efetiva, né? Eu me lembro na época, que ela se efetivou na época, ainda foi, parece que de Gilson Muniz, que teve um período, assim, desse período assim, de atraso salarial também. E eu me lembro que ela vendia confeito na escola para poder manter alguma coisa em casa enquanto o salário não entrasse. É muito triste. Eu me lembro que isso foi na época de Gilson Muniz também, ela comentou isso. Às vezes, doutor Jefferson, eu vejo as coisas que estão acontecendo com a gente e eu lembro de situações desse tipo. Eu me lembro ainda de uma situação que, se você não é daquele lado, você não é adversário, você é inimigo mortal praticamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu passei na faculdade, eu me lembro que era o Grupo Muniz, né, Gilson Muniz Dias, o Grupo Muniz Dias, que comandava a cidade na época. E eu me lembro que tinha um ônibus da faculdade. Aí eu me lembro que a gente ia nesse ônibus do município, mas se ele soubesse que você... Era oposição? Era oposição, você saía. Aí eu e um grupo, a gente saiu do ônibus, que ele foi proibido de ir nesse ônibus para a faculdade. Então, assim, a gente percebe que, às vezes, o modo... Eu acho que em latim é modus operandis. É parecido em épocas diferentes, mas só que aplicadas de outro modo. Então... Isso tudo só vai mudar, Alex, quando as pessoas forem educadas. Não só os políticos, como também os eleitores, para não ficar nesse mesmo erro. Porque, ao meu ver, se já teve eleição, você tem que desmontar esses palanques, tem que lutar pela cidade de uma forma geral. A pessoa que ganhou, o gestor que foi eleito, ele tem que respeitar e fazer aquilo que deve ser feito. Não porque se um é vermelho, outro é verde, outro é azul, nada a ver, tem que trabalhar por todos agora.
né? Lá na frente você faça o seu trabalho bom, que você vai ser, logicamente, colocado no local, alguém que você indicar vai receber, vai ser eleito, mas dessa forma tem que ser feito. Agora, quando as pessoas não têm entendimento, não têm capacidade, vamos dizer assim, de pensar, aí se torna desse jeito aí. Esse modus operandi sendo replicado por várias gestões. Ao meu ver, a outra gestão que vi, né, que realmente funcionou de uma forma melhor, foi no Galvãozinho. De lá para cá é só tristeza para a nossa cidade. É aquela situação que a gente observa dos pontos que estão acontecendo na nossa cidade. Porque, assim, eu me lembro que quando a gente observa toda uma questão de gestões, quando vim para 89, quando cheguei em Timão em 89, eu terminei o ensino médio em 96, então entrei na faculdade em 97 para 98. Então eu passei por Gilson Muniz, Emerson, acho que ainda peguei um Alfredo Campos. Eu peguei um pedacinho de Alfredo. Foi depois, né? Depois de 89. Eu cheguei em 89, Gilson Muniz. Entrou o Alfredo. Certo. Depois entrou a Emerson. Pronto, aí depois de Emerson... Galvão. Aí depois teve... Ainda Tito Muniz ainda pegou um período por aí. Porque a Emerson, ela foi, infelizmente, né? Ela estava trabalhando da forma correta e foi colocada de lado por um Pronto. E parecido com situações que aconteceram atualmente com o nosso município, e ela foi afastada, algo parecido, mas tudo bem. Ainda me lembro ainda que teve também a CPI da pistolagem aqui em Timbaúba ainda teve umas situações assim. Mas assim, quando eu cheguei em 89, então eu passei por todo esse período, a melhor gestão que a gente teve até o momento, em todo assim, do top para mim, foi justamente a de Galvãozinho, quando teve toda aquela situação, né? Que inclusive os contratos... Ele era o administrador. Inclusive eu me lembro que os contratos, eu me lembro muito bem, os contratos recebiam... Feito acontecia no Estado. Você é contratado do município? Não, você está lá contratado, você recebe 13º, terço de férias, salário, tudo direitinho, e quando te sobrava ainda tinha o rateio do Fundef. Isso. Que eu me lembro que todo mundo tinha direito, né? O dinheiro não é para educação? Exato. Deixar os professores contentes para os nossos alunos aprenderem mais. Exatamente. Então, assim, e foi com ele também que a gente teve o nosso plano de cargos e carreira, foi com ele. Aí no governo de Marinaldo teve a reformulação, que nessa reformulação me lembro que a gente ia ficar com um salário menor ainda, eu fazia parte do sindicato nessa época ainda, eu disse não, deixa como está, porque pelo como está a gente não vai ter percas salariais. Porque eu me lembro que quando foi mostrada uma tabela na época, aí se eu subisse de nível mais um pouquinho, eu já ia chegar no topo da tabela. Reparável. Aí você estagnava ali. Acabou-se. Aí acabou, ou seja, você ficaria naquela situação permanentemente. Só quando tivesse algum aumento é que você subiria. Mas a tabela ela estagnava ali. Hoje não, hoje a gente demora um pouco mais, mas a gente sobe de 10 em 10 anos hoje no município, na questão do tempo de serviço, e a gente sobe 18,3% de aumento a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos, o servidor tem 18,3% de aumento. Na titulação, o servidor ganha de 10% em 10% de aumento. Então, graduação para especialização, 10, mestrado, 10, doutorado, 10. Né? E a cada 10 anos, a gente sobe 18,3%. Né? Hoje, atualmente, nosso plano de cargos e carreira. Nós estamos com um concurso público, foram 2 concursos feitos, né? E até agora não foi chamado nenhum da educação, e foi chamado, na última vez que ele falou, eu posso estar enganado, mas na última vez que a gente teve uma reunião que ele colocou, parece que ele chamou, agora eu não estou bem lembrado se foi 59 ou foi 89 pessoas, das 800 e poucas vagas que ele colocou. Mas para educação ninguém. Mas para educação não chamou ninguém não, pelo menos de professor da educação, não chamou ninguém ainda do concurso. E está defasado? Como é que está hoje? Sim, está defasado do quadro, sim. Nós temos muitos contratos. Nós precisamos, sim, de novos servidores, porque a convocação de novos servidores, ele ajuda também na questão do fundo de previdência, porque, como ele mesmo fala, ele é um poço sem fundo, porque ele tem que tirar recursos do município, recursos próprios, para colocar para completar o salário dos aposentados do fundo de previdência. Então, se eu tenho essa situação, então por que eu não chamo logo esse povo? Que já vai ajudar. Porque já vou ajudar. Então, se eu chamar logo de agora,
em fevereiro, que é o primeiro salário que esse povo vai receber, eu já vou pegar o valor do desconto do fundo de previdência deles e já jogo ali. Então isso já me permite uma tranquilidade, porque aquele valor que eu teria que tirar para cobrir, eu já posso usar de investimento na cidade. Isso é falta de pensar, é falta de gestão, o que é isso? Eu acredito que ele está com medo de alguma coisa que eu não sei o que é, porque se eu tenho essa defasagem, e eu sabendo que eu chamando o pessoal que passou no concurso, aquela defasagem vai acabar, então é bom para o município. Claro, isso faz o quê? Isso vai diminuir a quantidade de contratos que eu teria que possuir, né? Assim, para a máquina rodar, não sei, nesse ponto. Então, alguma coisa tem essa matemática, né? Exatamente. Então, assim, você fica observando que na gestão pública você tem que fazer o máximo de resultados com o que você tem do seu material. Então, por exemplo, na escola mesmo da rede estadual, a gente faz o cálculo da carga horária. Então, a gente vê quantas turmas a gente tem e vai ver quantos professores são necessários para aquilo ali. Então, por exemplo, eu tenho, deixa eu fazer as contas, 7, 8, 15, eu acho que eu devo ter umas 15 turmas na minha escola Elizabeth Lira. Mesmo sendo pequenininha, deve ter umas 15 turmas. Isso com fundamental, médio e EJA. Tá. A gente trabalha com os 3 níveis. Então, a gente vê o quê? Pronto, serão essas salas criadas. Então, eu vejo a quantidade de aulas de português, a quantidade de aulas de matemática, de história, de cada um, e divido para ver quantos professores de cada disciplina eu vou precisar. Aí, a partir dali, eu faço a minha distribuição de carga horária, sabendo que o professor ele tem que cumprir com aquela carga horária dele ali, com aquela aula. Entendeu? Então, a gente consegue fazer isso no Estado. Entendeu? A gente consegue fazer. Quantos professores vai ser necessários. Então, isso faz com que eu enxugue a máquina, sabendo que eu vou saber realmente a quantidade necessária de pessoas ali. Eu acho que também tem que ter um substituto para uma eventual doença. Isso justamente porque o que acontece? Por exemplo, hoje a gente diz que Raquel Lira teve o concurso que teve, ela convocou o pessoal que estava na fase de... Meu Deus, que eu esqueci agora o nome. No cadastro de reserva, ela chamou até o pessoal do cadastro de reserva. Para você ter ideia, Jefferson, ela convocou na nossa região todos os professores intérpretes de Libras. Sim. Todos. Não tem mais nenhum. Só não foi chamado quem não passou. Das áreas, das mais diversas áreas também, já chamou gente da posição 32, posição 26, posição 18. Então, assim, ela está chamando por quê? Porque ela quer deixar apenas 20% a 30% dos servidores contratos para isso. Licença prêmio, licença saúde, afastamento para curso. Você precisa realmente ter contrato. Mas para essas situações, né? Nessa situação aí. Então, assim, você olha o modo de trabalho, você observa, da questão da gestão pública, você tem que potencializar o máximo que você pode do que você tem da sua mão de obra, né? Então, você tem que fazer o máximo possível com o que você tem. Então, a gente faz o máximo possível lá justamente com isso que você tem. E com os recursos também, né? E a sua escola, como é que tá? Você dá aula também de matemática? Você é matemático? Eu fiz minha graduação em matemática na UPE, na Universidade de Pernambuco, na FFPNM, que hoje não é mais FFPNM, agora é Campus Mata Norte. Certo. Que é a faculdade, exatamente, Faculdade de Formação de Professores Nazaré da Mata, era a FFPNM, que hoje funciona a Escola de Aplicação e a FAST, que é uma faculdade particular. Eu nem sei as placas da gente, como é que ficou lá, se tiraram, se não tiraram, se jogaram fora. Não, deve estar lá direitinho. Um dia eu vou lá para visitar para ver, né? Aí eu graduei em matemática em 2002.2, porque o nosso curso de matemática era aquele curso chamado Licenciatura Plena em Ciências com habilitação em matemática. Por quê? Porque naquela época eu precisava de professor de química, de física, de biologia, geografia e tal. Aí o nosso curso, a gente via biologia, química, física, até o 5º período. Era geral para todo mundo, para quem fazia licenciatura plena em ciências
com habilitação em Biologia e licenciatura plena em Ciências com habilitação em Matemática. E a gente seguia essas disciplinas até o 5º período. Aí no 5º período você decidia se queria continuar em Biologia ou queria continuar em Matemática. Aí tinha colega que de Biologia ia para Matemática e Matemática para Biologia. Mas eu fiquei em Matemática. Aí graduei em 2002, aí teve o concurso de Galvãozinho, que eu assumi em 2003. Logo em seguida. Logo em seguida. Você fez mestrado também? Aí eu fiz a especialização na Federal Rural de Pernambuco, na área de ciências, na área de matemática, e fiz o mestrado na Federal da Paraíba, da UFPB. Né? Fui mestrado em matemática lá. E fez doutorado também? Tem Doutor tempo para Jefferson, isso? Doutor Jefferson, acho que o doutorado agora será se meu cérebro um dia vai funcionar, porque, olha, são 4 anos de estudo, e são 4 anos, né, de muito estudo, e, assim, aí quando você termina, você tem que devolver esse período que você terminou no doutorado. Então, se eu fiquei 4 anos, você tem que ficar mais 4 anos para compensar aquele período que você ficou afastado pelo Sim. Não, eu pretendo talvez um dia. Quando eu fiz meu doutorado, eu não me afastei do Estado. Eu fiquei trabalhando ainda. Meu chefe me dispensou das atividades do dia, mas o plantão noturno eu continuava. E fiquei fazendo doutorado, mas também na UPE também. Na UPE. E o doutorado em matemática também é um doutorado extremamente pesado, né? Se a gente observar, o doutorado em matemática ele é muito pesado e eu realmente, assim, não tenho, nesse exato momento, pensamento de fazer doutorado, não. Realmente, assim, esse doutorado eu não penso nele. Mas eu fico muito feliz dos meus alunos. E como está em Timbaúba a questão dos professores com graduação? Pronto. Eu me lembro que o município tinha um convênio do seguinte, se eu não estiver enganado, tinha uma situação da educação que a lei de diretrizes e bases pedia que até uma certa data, se eu não estiver enganado, acho que era 2020 ou era 2022, que era o Plano Nacional de Educação, né, tem a lei de diretrizes e bases e o Plano Nacional de Educação, pedia que todos os professores, pelo menos todos os professores, tenham a licenciatura. Eu acredito que hoje, um dos professores mais novos, eu diria hoje, eu acho que de 95% a 99% dos nossos professores em Timbaúba, eu acho que eles têm licenciatura. Sim. Certo? Eu acredito que uma boa parte também, eu acredito que uns 60% aí, acredito que tenham a pós-graduação, que é a especialização. Eu posso até estar colocando uma porcentagem menor, mas eu acredito que pelo menos 60%. Eu vou aumentar um pouquinho. Já com mestrado? Com mestrado, eu sei que no município de Timbaúba, com mestrado, eu sei que tem. Eu tenho mestrado. Silvana tem mestrado também, que ela é efetiva do município, que inclusive é colega do trabalho municipal. Josilane tem mestrado, mas ela pediu exoneração do município, está atuando só em Ferreiros agora e no estado, mas ela era de Timbaúba, ela pediu exoneração. Eu acho que o professor Muriel também concluiu esse mestrado, eu acho que ele concluiu, o professor Muriel, eu acho que ele concluiu. Então são poucas pessoas, se conta nos dedos. Exato. É falta de incentivo da prefeitura? É porque é aquela situação, você para fazer um mestrado, você tem 2 situações. Se você fizer um mestrado e o seu mestrado ele for no estado, você só reduz 50% da sua carga horária. Se for em outro estado, você reduz 100%. Quando eu fiz o meu, eu fiz na Paraíba, foi outro estado, então 100% eu tive na época. Não sei como está hoje a questão de liberação, mas o município libera, assim, para... Libera. Mas libera com recurso, não? Pronto, no meu caso, quando foi o meu, eu tive a situação de que, na época, a Fernanda Haddad foi o ministro da Educação, que quando você faz mestrado, você só tem direito à bolsa de mestrado se você não tiver trabalho. Se você estiver trabalhando, você não tem direito à bolsa de mestrado. Mas no nosso caso, que foi o Profmat, que foi o Programa de Formação de Professores de Matemática, mestrado, para nós foi autorizado, sim, que a gente... Então, você tinha o seu salário... E tinha a bolsa de mestrado. Né? Eu fui um dos beneficiários na época disso aí, né? Então, assim, para mim, no governo do PT, foi o melhor para mim na minha área para poder ascender socialmente e educacionalmente falando, né?
na minha situação. Então, hoje, a gente tem essa situação. Agora, se você perguntar para mim quantos professores do município de Timbaúba estão fazendo mestrado, eu realmente, infelizmente, não tenho esse dado. Infelizmente, eu não tenho. Hoje, todos são associados aos sindicatos, professores? Pronto. Hoje nós temos de professores efetivos e aposentados, acho que na faixa de uns 800 servidores, somando. Filiados, hoje nós temos, filiados no papel mesmo, nós temos hoje 289. Quando parou de descontar, nem todos os 289 contribuem no Pix. Sim. Mas aqueles que contribuem no Pix, a gente mantém a sede, pagamos advogado, pagamos energia, luz, internet, tudinho. Não dá para fazer as festas que a gente fazia, né? Sim. Porque a gente sempre fazia as comemorações, porque ser professor é você comemorar cada vitória que aquele seu ex-aluno ao chegar lá, né? Quando você vê, por exemplo, eu tenho vários ex-alunos que chegaram lá, inclusive, eu me lembro que teve um ex-aluno que ele passou por mim pelo municipal, eu fui professor da Herente também, passou por mim pela Herente, e também eu tenho uma outra ex-aluna, que hoje ela é professora também, que é a Ana Carolina. Desculpa os demais ex-alunos que eu esqueci o nome, viu, gente? O nome. Perdão, olha, a memória do professor, ele diminui. Mas assim, você vê esse pessoal chegando lá, caramba, é muito, muito satisfatório. É muito satisfatório. É muito gostoso você ver se encontrar na rua, professor, isso. Tal, e se recordar com alegria, não é? Exatamente. Alegria. Inclusive, eu me lembro de um agafe que eu tive, que caramba, o meu ex-aluno chegou, eu tentando puxar da memória, professor, meu Deus, quem é esta criatura? Jesus Cristo. Aí eu pedi desculpa, olha, desculpa, eu esqueci seu nome, tudinho, olha, me perdoe. Porque todo ano, por exemplo, eu trabalho com 4 turmas de 6º ano, então todo ano eu tenho que lembrar o nome de, em média, 30 alunos, dá 120, né? Se você considerar de outra escola também, que eu sou gestor, que eu tenho que tentar lembrar o nome do povo, já dá uma cacetada, então a sua memória começa a travar, né? Aí você fica com dificuldade aí para começar a lembrar do povo. Não é fácil. Eu também, eu também já lecionei também. Uhum. E o que acontece, muitos encontram e o nome. Pois é. O nome. Aí eu digo, olha, desculpa, me lembra de tu que eu não lembro mais não. Desculpa aí. É para essa situação. Mas justamente você fica feliz com isso aí, com esse retorno, né? Porque assim, não tem para onde. Assim, a gente vê muitas vezes essas questões dos influencers que ganham milhões e tal. Aquilo ali não é a regra. Aquilo ali são as exceções da regra. E a gente sabe que o caminho de ascensão social, que, por exemplo, para empreendedorismo, acho que eu ia me lascar, viu, doutor? Para empreender, eu acho que eu ia me ferrar. Então, na educação foi o que me fez ascender socialmente. Além do empreendedorismo, a educação é um caminho para você ascender socialmente. Entendeu? Então, assim, eu vejo que a importância para a educação, no geral, das camadas mais desfavorecidas, se perde um pouco. A gente mostra esse caminho e parece que eles não observam isso. Talvez porque na família ninguém ainda chegou lá, mas eu tenho, por exemplo, ex-alunos meus que hoje estão bem, eles foram os primeiros a serem policiais, foram os primeiros a ser médico, foram os primeiros a terminar os estudos. Isso é muito bom. Um exemplo clássico, por exemplo, que a gente usa muito por aí, realmente, é o Danilo Tibiriçá. Sim, Danilo. Ele entregava feira na frente do supermercado Super Varejão, que hoje é um dos médicos que infelizmente foi demitido no nosso município, né? E está atendendo em outras cidades aí. A cidade que perdeu. Foi, exatamente. Que é um médico maravilhoso. É humano, então, assim, né? Extremamente humano. Filho da terra, né? Vindo de lá de baixo, uma das camadas pobres da sociedade. São muitos exemplos. Então, são exemplos que a gente observa que o estudo... Na minha família também é assim. O meu pai, por exemplo, o pai dele faleceu, meu avô, ele tem 17 anos de idade, era o filho mais velho, e mora em Macugê. Meu avô sobreviveu vendendo areia no burrinho. Né? Meu pai não tinha nada. Meu pai conseguiu estudar, estou aqui
o Pedro Crescêncio, não é? Deu espaço a ele, que não tinha recursos, e estudou, formou-se, fez cirurgião dentista, como eu, cirurgião dentista, professor da universidade por muitos anos, foi meu professor, inclusive, mas veio lá de baixo, né? Ele falava para mim, filho, tem momento que o meu alimento de casa era a batata com língua, a batata que nasceu no quintal, e a língua era a minha língua, era o que eu tinha para comer, e assim foi, e cresceu. Então a educação transforma, não é? Mas é exatamente isso. A educação ela tem esse fator de transformação. Mas só que para poder transformar, você precisa de dar o quê? Os mecanismos dessa transformação. O mecanismo é aonde? A valorização do professor, uma estrutura de sala de aula convidativa ao aluno, um ambiente de sala de aula saudável, materiais técnicos pedagógicos que sejam de fácil acessibilidade ao professor. Por exemplo, agora mesmo, Raquel Lira, ela colocou em cada escola estadual, Dr. Jefferson, laboratórios móveis de informática. Nós recebemos 2 carrinhos, 46 notebooks que são colocados nos carrinhos, 23 em cada carrinho, em que o professor pode usar na sua aula. Ou seja, é um laboratório portátil. Ele vem com ferramentas pedagógicas. Como a minha escola ela tem um sistema de internet global, assim que a gente utilizou com access points, e justamente tudo isso com recursos que a gente recebe do PDDE, porque, caso ninguém saiba, as escolas recebem o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, em que o gestor pega aqueles recursos e aplica nas necessidades da escola. Então, por exemplo... Mas era muito limitado, né? Depende do número... Verba só para isso, para aquilo, hoje está mais livre. Está mais livre, hoje está mais livre. E tem os projetos. Então, por exemplo, eu tenho o PDDE Escola Conectada. Esse PDDE Escola Conectada, ele serve para você comprar esses equipamentos de access point de internet e pagar a internet da escola. Entendeu? Inclusive, o Banet, a gente... parceria. Temos a parceria da escola com o Banet. Né? O Banet valeu aí pela parceria de tantos anos. Certo? A gente tem justamente o que nosso provedor de internet é a Urbanet. A Urbanet também ajuda a Fundação Jardine Andrade, que o Museu de Timbaúba tem internet cedida pela Urbanet. Obrigado ao Urbanet pelo trabalho. Exatamente. Aí é isso que sempre ajuda a gente nessas situações para fazer essas coisas da informática. Eles sempre querem isso aí para a gente. A nossa escola, por exemplo, Elizabeth Lira, a gente tem sistema de vídeo monitoramento de câmeras. Nossa escola tem vídeo monitoramento de câmeras, câmeras internas e câmeras externas. Nós temos vigilância armada 24 horas por dia para a segurança dos nossos alunos e dos nossos servidores. A nossa escola ela não é ainda com todas as salas com ar-condicionado, mas em todas as salas estamos com 3 ventiladores e estão chegando mais ventiladores para a gente colocar mais um ventilador em cada sala terá 4 ventiladores, enquanto não chega o ar-condicionado. Mas já tem salas climatizadas. Só, infelizmente, no nosso caso, somente a sala da secretaria e da gestão. Mas nós recebemos o quadro de luz para a parte específica só do ar-condicionado. Okay. Porque o que acontece? A Secretaria de Educação nos informou que deverão chegar a climatização das escolas. E a nossa escola é uma dessas que vai receber climatização e também uma quadra. Nossa escola também foi contemplada com a quadra escolar, que a gente não tem quadra ainda. Sim. Entendeu? Então, assim, o Elizabeth Lira ele tem crescido com o tempo como uma escola que atende os mais diversos públicos. Né? E é um fator que a gente tem justamente da rede estadual, fornecer a melhor qualidade possível. Você recebeu até agora um prêmio, é isso? Foi. A nossa escola, o Elizabeth Lira, a gente foi a única escola da rede estadual de Timbaúba que recebeu bônus educacional pelo crescimento das notas do IDEB e do IDEP. Então foi a única escola que recebeu bônus de 2024, foi a gente, né? Que bom, parabéns aí. Obrigado. Pelos professores também. Obrigado. A gente faz muito trabalho, porque, por exemplo, esses programas que eu vou falar agora para você são programas da rede estadual, tá? No município não tem. Seria uma boa que o município tivesse e seria interessante, mas, por exemplo, nós temos o programa de monitoria. Nós temos o programa de monitoria do ensino médio e o programa de monitoria do ensino fundamental. No programa de monitoria, os alunos monitores,
eles recebem uma bolsa de incentivo de R$ 200 por mês, pagos pelo governo do estado. No terceiro ano, é um aluno de português, um aluno de matemática, faz avaliação, entrevista, e no contraturno, esses meninos que têm dificuldade nessas duas disciplinas, vêm e têm aula com esses alunos na monitoria, inclusive com resolução de questões do SAEB também, que faz parte. No fundamental, são 4 alunos. E esses 4 alunos, 2 é com os menininhos do 6º ano e 2 é com os colegas do 9º ano. Porque a gente já está fazendo esse trabalho de monitoria com eles, já com esses meninos, para justamente ver essa questão de desenvoltura deles. Até então, trazer novos professores. Quem sabe a gente não consegue novos professores e gostam da coisa, né? E também temos o programa de busca ativa, que esse programa de busca ativa é para a gente impedir que os alunos faltem. Isso tanto para o ensino da manhã, para o regular, quanto para o da EJA. Além desse programa, nós também temos o programa de alfabetização, que é muito comum, doutor Jefferson, a gente conseguir pegar alunos do 6º ano com deficiências em alfabetização. Eu tenho visto, quando eu lecionava aqui na faculdade, alunos do 9º período, no curso de Direito, alguns não sabiam escrever. Pois é, aí essa deficiência ela vai se perpetuando se a gente não começar a fazer alguma coisa agora. Então, nós temos esse programa de alfabetização com esses nossos alunos do 6º ano. E não é com um professor readaptado, não. É com um professor do quadro, que não está em sala de aula. Esse professor, ele está, por exemplo, como um professor de apoio pedagógico, porque tem um educador de apoio pedagógico. Então, esse professor de apoio pedagógico, ele é um professor que está fora de sala de aula e ele faz esse projeto de alfabetização desses alunos, que é o projeto de alfabetização. Né? Além disso, também nós temos os projetos de sarau, né, e projetos de incentivo à leitura. Inclusive, a nossa biblioteca está sendo contemplada com ar-condicionado para deixar um ambiente mais confortável para a leitura desses alunos. Que bom. É bom saber disso, que estão trabalhando para a educação. Porque sem educação não se tem nada. Exatamente. A gente está percebendo que esses altos investimentos que estão... É impressão minha ou nessa gestão Raquel Lira agora, as coisas estão melhorando? É verdade. No primeiro ano ela deu um pouco assim, estava meio... Eu diria assim, conhecendo o ambiente, né? Para ver onde realmente estão as principais necessidades. Porque se a gente observar, por exemplo, agora, saindo um pouco da educação, o que ela está fazendo com as estradas de Pernambuco está melhorando muito. Porque se eu observar, por exemplo, agora que eu viajei para Goiânia, eu fui via Itambé, né? Já está a ordem de serviço para ajeitar de Timbaúba até Itambé, e de Itambé para Goiânia está um tapete, né? E está fazendo também agora o de Aliança. Também está fazendo. Para lá também. Então, são uma coisa que está acontecendo. O estado todo. E na educação ela tem investido pesado mesmo. Né? Inclusive, agora mesmo, a gente vai receber um monte de material, né? A gente vai receber bancas, armários, cadeiras, ar-condicionados, ventiladores, fogões, freezers. Inclusive, hoje eu recebi o nutricionista da minha GRE e o nosso estoque de merenda já está suficiente para os primeiros 2 meses, ou até mais. Entendeu? A gente está com estoque de merenda. Se a gente iniciasse hoje o ano letivo, meus alunos já teriam merenda para janeiro, fevereiro, março, se brincar até abril. Porque realmente a merenda vem para valer mesmo. E aí a gente tem a merenda regionalizada e tem a merenda que vem industrializada. Inclusive, a gente oferece também frutas todos os dias, que vem justamente da Ceasa, né? Que a gente recebe frutas, aí tem fruta, inhame, e batata. E também recebemos a verba da merenda, que a gente também compra merenda, que são os complementos que a gente precisa para a preparação da merenda. Nós, diretores, também recebemos através de um cartão, que é o cartão de alimentação do FNDE Alimentação Escolar, que a gente compra, né? Inclusive a gente compra em supermercados e mercadinhos da cidade, para poder girar a economia da cidade. Você falou da Ceasa, eu fiquei pensando,
E por que não se compra Não, também não, aqui? da SEASA vem do governo do estado para cá. Sim, comprar aqui Entendeu? na cidade. Mas a gente recebe o cartão do PDD, do FNDE Alimentação, Podia ter ficado na cidade para rodar a gente aqui. compra aqui. Isso. Inclusive, a gente compra muito, né, em Lula Mercadinho, que a gente compra muito lá. Em Lula Mercadinho a gente compra muito lá. Aí pronto, é justamente isso. Então, assim, a gente percebe esse cuidado que o governo estadual tem com a educação, né? Dessa questão estrutural, né? Então, por exemplo, recebemos agora há pouco, mesmo ano passado, recebeu o kit de material de educação física. A mesa de ping-pong, as bolas, bolas de vôlei, futsal, fute-tênis, fute-campo. Recebemos umas madeirinhas, que eu esqueci o nome agora, professores de educação física, me perdoem, que é para você fazer atividade de aeróbica, corda, badminton e mais outras coisas lá que agora no momento eu não me lembro, que é muita coisa que a gente recebeu. Mas você consegue que eu se utilize durante o ano? Sim, sim. Inclusive, um abraço, professora Deise, minha professora de educação física. Deise, nossa amiga também da fundação também. Pronto, veio a professora Deise, ela trabalha com os meninos maravilhosamente. Às vezes ela vai para a praça ali também, na praça. Isso mesmo, porque como a gente... a aula de educação física sempre faz muito barulho, né? Aí, para não querer incomodar as outras salas de aula, ela leva os meninos lá para a Praça do Centenário para fazer educação física lá, enquanto a nossa quadra não sai. Aí, quando a nossa quadra sair, aí o negócio fica tinindo. Alex, professora da parte da educação física, né? Professora Deise. E também, quem é responsável? Tem umas fanfarras também? Lá sim, tem fanfarra? Temos sim. Temos as bandas de fanfarra, né? Que inclusive a governadora, ela fez o decreto justamente para que esses instrutores e coreógrafos tenham um contrato para justamente ter essa questão das bandas de fanfarra, e realmente eles vão começar a receber... O contrato é feito pela escola, você que contrata? Pronto, esse ponto é que eu vou ver ainda como é que vai ser feito, mas não sei se o contrato será direto em relação ao Estado, em relação à escola, mas para onde ser feito, o recurso vem e a gente paga, que é o que a gente faz também com os monitores, né? Sim. Quem faz o pagamento é a gente, a escola que faz o pagamento. Se for do mesmo jeito, é o mesmo processo. Passa o cheque, eles trocam o cheque no banco. Sim. E ficam com o recurso deles, eles fazem um treinamento com os meninos. Que inclusive a gente recebeu agora a verba do Investe Escola e a gente está comprando instrumentos para a nossa escola, para a nossa banda de fanfarra lá do Elizabeth Lira. Isso é muito bom. Entendeu? Alex, quero agradecer a sua vinda aqui ao nosso programa, foi muito proveitoso, deixar claro para a população como anda a educação em Timbaúba, né? A gente fez todo um caminho, um estudo, né? Toda uma situação da rede municipal, da rede estadual, então, né? Da questão eu vejo que o Estado está bem, mas o município não está. O município... Vamos torcer para que, nesse ano, a gestão mude, não é? Acho difícil, mas que mude e entenda que é importante se dedicar ao ensino, aos estudantes, aos professores, ao município, e assim fazer uma cidade melhor. Pois é, né? A gente está torcendo assim, ninguém torce para que algo dê ruim. Todo mundo torce para que as coisas sejam positivas. E realmente nós do Sintete, nós professores, categorias, estamos torcendo que a coisa melhore, que essa questão da destilação, da raiva e do ódio que aconteceu na rádio, que ele falou, isso se acabe e que ele foque no que deve ser, que é justamente a melhoria da educação do nosso município dentro de todos esses fatores que está nos devendo e precisam ser melhorados. Da cidade de uma forma geral, porque ele está lá para isso. Como eu sou muito da educação, puxo muito a sardinha para o meu lado. Alex, então, agradeço a sua vinda. Tem algum recado para os seus alunos e os professores? Aos meus alunos, né, nos veremos agora no início do nosso ano letivo, né, que se iniciará agora em 2025. Aos meus colegas professores e companheiros de luta, vamos lá, vamos iniciar um ano com fervor. Descansem nas férias, vamos renovar todas as energias e que em 2025, tanto no estado quanto no município, a gente chegue no nosso objetivo, que é a aprendizagem dos nossos meninos. Tá certo? Um abraço aí para todos. Dr. Jefferson, muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado mesmo. É sempre bem-vindo. E quando precisar, estamos aí para conversar de novo. Se você gostou, então curta, compartilhe, manda um recado. Você, professor, também, nós responderemos com a maior brevidade possível. E aí o programa, Conversando com o Jefferson, voltando com força agora em 2025. Um abraço e até mais.